partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. Olá, muito bem, bom dia Brasil, bom dia mundo, afinal, a partir de agora estamos ao vivo para todo o planeta. Muito prazer, eu sou o Kleber Luiz e estou chegando com o nosso Jornal Regional, ao vivo pelas nossas redes sociais, da sua difusora Rádio do Povo 1490 kHz, também pela Nativa FM 88.5, Band FM 95.9 também, e claro, pelo rádio, pelo bom e velho radinho 1490 kHz da sua difusora, a Rádio do Povo. Muito prazer, eu sou o Kleber Luiz e te convido a ficar comigo 1 hora direto, sem parar para nada, sem intervalo, para levar muita informação para você, utilidade pública, prestação de serviço também ao nosso Jornal Regional que está só começando. Agradeço desde já a todo mundo que nos acompanha, agradeço aí pelo carinho, pela participação também, né? Afinal, você pode interagir com a gente aqui no nosso Jornal Regional. Já estou aqui, ó, com as redes sociais da difusora abertas, né? Prontinho para poder te receber aqui a sua participação e te atender também, viu? Tem alguma sugestão de reportagem, pode mandar pra gente. E aí, se você não quiser participar pelo Facebook, né? Tem aí o nosso Facebook já à sua disposição, mas muita gente não vai querer participar pelo Facebook, né? Tem um pouquinho de receio, às vezes é algo um pouco mais grave, não quer falar pelo Facebook, não quer deixar público aí no comentário, não tem problema, você pode mandar pra gente também aí pelo nosso WhatsApp. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, está vendo na tela, é o 32806603, o DDD é o 17, ou então, né, você que está me acompanhando pelo rádio e não tem como deixar o comentário aí no vídeo, não tem problema, este número também serve para você mandar aqui o seu recado pra gente, 17 32806603, é o mesmo número do telefone fixo, agora também do WhatsApp. A gente juntou tudo para facilitar a sua vida, tá certo? Para você poder falar com a gente sem ter que guardar aquele monte de número que você tinha que ficar salvando aí no seu celular, tá bom? Agora 11 horas e 7 minutos, quem está acompanhando a gente pelas redes sociais está vendo que hoje a gente está com um cenário novo aqui do nosso Jornal Regional. Ao fundo aqui a gente tem foto, ó, de Olímpia, né, aqui ao centro, pegando ali do Termas dos Laranjais, mas aqui ao canto é a Matriz de Severínia. Com o passar do tempo a gente vai mudando as fotos para contemplar toda a nossa região, viu? Por enquanto a gente está com esse cenário, em breve a gente muda, coloca outras fotos, tá certo? Para privilegiar toda a nossa região aqui no nosso Jornal Regional, tá certo? Claro que você pode também mandar pra gente a sua sugestão de reportagem de qualquer lugar da região, que a gente está aqui atento em todo o Noroeste Paulista, viu? 11 horas e 8 minutos, vamos rapidinho então aos destaques de hoje, aos principais assuntos que a gente deve abordar nessa edição do nosso Jornal Regional. Lembrando, você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, já vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando essa live para a gente espalhar informação para os 4 cantos da nossa região. Entre os destaques de hoje a gente vai abordar ontem, o Jornal Estado de São Paulo, o Estadão, trouxe uma reportagem falando sobre o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, que fez um levantamento e apontou 54 municípios com um risco de desabastecimento de oxigênio aqui no estado de São Paulo, né? Entre esses municípios tem alguns que são aqui da nossa região, que são da nossa área de cobertura. Inclusive constava Olímpia nessa lista ali que foi divulgado pelo COSENS, né, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, como eu já adiantei aqui para vocês. Eu entrei em contato com a Prefeitura de Olímpia, eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho qual é a situação realmente do estoque de oxigênio, porque além de Olímpia tem outras cidades aqui próximas que estão nessa lista também. Daqui a pouquinho eu vou falar a lista completa para vocês desses 54 municípios paulistas que correm o risco de desabastecimento de oxigênio
e também insumos, né, para intubação de pacientes com coronavírus em todo o estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente fala sobre essa lista divulgada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado de São Paulo. Já já a gente vai abordar este tema aqui no nosso Jornal Regional, porque traz muita preocupação. A gente está vendo aí em vários municípios já faltando oxigênio. Na própria capital paulista existe uma preocupação. O próprio governador João Dória já falou sobre essa preocupação. Recentemente nós vimos em Manaus uma situação complexa, um desespero, porque acabava o oxigênio, não tinha, pacientes morreram com fome de ar, que é o termo técnico que os médicos utilizam para quando você busca o ar e não encontra, e aí o respirador é para isso, para não deixar você morrer asfixiado. Você pode morrer de qualquer outra forma quando você está entubado, mas você vai morrer pelo menos com dignidade e sem essa falta de ar, sem esse sofrimento, sem essa angústia que é buscar o ar e não conseguir respirar. E infelizmente a gente já está vendo muita gente morrer Brasil afora por falta de oxigênio. Vimos em Manaus, vi esses dias em Goiânia, que também por poucos minutos os pacientes lá em Goiânia não morreram sem oxigênio. E como eu falei para vocês lá de Manaus, né, cenas aí que a gente está vendo, quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, de Manaus, o desespero das pessoas em Manaus, sem oxigênio, a correria, a corrida para entrar. Essa imagem que está na tela agora é lá de Manaus. A gente recuperou daquela crise da falta de oxigênio lá em Manaus, e saber que isso pode ocorrer aqui. Araraquara também sofreu bastante, né, com o risco, com o medo de faltar oxigênio, e aí vem o COSENS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado, e faz essa lista de 54 municípios que estariam aí com o estoque ameaçado, com o abastecimento ameaçado. E aí Olímpia está nessa lista, e a gente está muito preocupado com isso. Eu fui buscar informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e também junto à Santa Casa. Já vou dizer aqui no começo, para não criar pânico, embora Olímpia esteja na lista, eles desmentem, dizem que está normal. Daqui a pouco eu vou ler a resposta da Prefeitura, a resposta também da Santa Casa, mas foi desmentido aí pela Secretaria de Saúde aqui de Olímpia, essa informação divulgada ontem pelo jornal Estado de São Paulo, uma lista que foi elaborada pelo Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque realmente é algo que preocupa, que chama bastante atenção, que traz muita preocupação para todos nós, né? Daqui a pouquinho a gente volta então a este tema, a este assunto. Tem um outro assunto também que é interessante a gente falar para vocês aqui, porque é o que está trazendo um pouco de conforto também, que são as orações, né? Porque esse final de semana foi marcado aí por diversas orações em frente à Santa Casa aqui de Olímpia. A própria paróquia São José realizou aí 24 horas de oração. A paróquia Nossa Senhora Aparecida também houve aí uma mobilização, uma carreata, passaram em frente à Santa Casa aqui de Olímpia também, enquanto a paróquia São José estava lá fazendo as orações. E não só a Igreja Católica, né? Várias igrejas, várias religiões, igrejas evangélicas também estão já há dias fazendo correntes de oração em frente à Santa Casa aqui de Olímpia, a cidade toda clamando, né? Orando, pedindo para que passe logo tudo isso. Então a gente está aí mostrando também esse lado espiritual que traz um conforto, né, que traz um pouco de esperança para essas pessoas, né? A gente sabe o quanto a religião também é importante neste momento, né, para trazer para a gente a cultura. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre essas ações que estão sendo realizadas aí por igrejas aqui de Olímpia, ações muito importantes, tá certo? Daqui a pouquinho a gente traz então essas informações para vocês aqui no nosso Jornal Regional. Pode voltar aqui para mim. Essas e outras informações, tem também Bebedouro, a Prefeitura de Bebedouro anunciou lá que vai criar uma linha de crédito para empreendedores. Agora, durante essa pandemia, linha de crédito com 0% de juros. Daqui a pouco a gente fala isso, vale só para Bebedouro, mas já mostra que algumas prefeituras, né, que algumas cidades da região já estão se mexendo, estão fazendo alguma coisa por essa população que está sofrendo tanto, né, com a pandemia. Ontem eu vi que o ano passado, pelo menos 30% da população brasileira, 30% dos brasileiros passaram fome no ano passado por conta da pandemia. Um país que já vivia numa desigualdade sem tamanho, que agora a situação está ficando ainda mais complicada por causa da pandemia, por causa do coronavírus.
Então nós temos muitas informações, tem claro a sua participação aqui também durante o nosso Jornal Regional. Te convido a ficar comigo até meio-dia, sem parar para nada, com muita informação, utilidade pública e prestação de serviço aqui na sua difusora Rádio do Povo. Você está ouvindo Jornal Regional, interligando toda a região através da informação. Isso aí, nós seguimos juntos aqui com muita informação pelo rádio, 1490 kHz, Rádio Difusora M de Olímpia, e também pela internet. Aí não tem fronteira, aí é para todo o nosso país. Vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando essa live, vamos levar informação para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Agora 11 horas e 15 minutos, antes da gente seguir aqui com as notícias do Jornal Regional, falei agora há pouco sobre as pessoas que estão passando dificuldades, muita gente desempregada, muita gente procurando emprego, e esses apelos acabam chegando até a gente também, acabam chegando aqui até a Rádio Difusora M de Olímpia. Tem um apelo aqui, ó, da Terezinha. Ela veio pessoalmente aqui na rádio deixar esse pedido de ajuda. A Terezinha, ela diz que está precisando trabalhar, ela faz faxina, está se dispondo a fazer faxina. Então, se alguém estiver acompanhando a gente aí, ó, estiver precisando de alguém para fazer faxina, é só falar com a nossa ouvinte aqui, a Terezinha. O DDD dela é o 16 e o número é o 996401858. 16 é o DDD, o telefone é o 996401858. O DDD é 16, mas a Terezinha mora aqui em Olímpia. Ela provavelmente tenha se mudado para cá recentemente. Muito bem, a gente segue. Eu sou o Kleber Luiz e agradeço você que chegou agora aí pelo rádio, está sintonizando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Jornal Regional com muita informação para você, utilidade pública e prestação de serviço aqui na sua difusora. Coloca o nosso WhatsApp na tela. Eu não consigo atender telefone agora, viu, gente? A gente pede para quem tiver que mandar alguma sugestão de reportagem para a gente, que mande pelo WhatsApp. Quem está acompanhando pelas redes sociais, se não quiser deixar também um comentário no vídeo, pode deixar o comentário também no nosso WhatsApp, está na tela aí, é o 17-3280-6603. Ou, para facilitar a sua vida, está acompanhando a gente pelas redes sociais, é só deixar o seu comentário aí no vídeo e daqui a pouquinho a gente vai ver. Hoje eu estou ao vivo também pelo meu Instagram, @KleberLuizTV. Pessoal do Instagram aí, aquele abraço, a galera está acostumado lá no Instagram e ver mais na televisão. Hoje vocês estão vendo o Kleber Luiz do rádio, tá? Rádio e internet aí, multiplataforma pela difusora. Um abraço a todos do Insta. Eu admito que eu não estou conseguindo ler os comentários aí no Instagram, viu, gente? É experimental, a gente está experimentando ainda como é que está sendo a transmissão pelo Insta. Eu admito para vocês que eu não estou conseguindo ler aqui as mensagens, os comentários do Instagram, mas de alguma forma, de qualquer forma, eu agradeço vocês aí que estão nos vendo pelo Instagram, e eu vou tentar ver como eu faço para acompanhar a transmissão do Instagram ao vivo aí, com comentário e tudo. Por enquanto eu sei que está transmitindo, deve estar cortando um pouco a tela. Eu me centralizei um pouco, porque eu estou vendo que o Instagram centralizou, porque o formato do Instagram é diferente, mas de qualquer forma eu agradeço a vocês aí que estão me acompanhando, tá certo? Vamos seguindo aqui então com o nosso Jornal Regional. Vamos dar um pulinho só lá no Facebook da difusora rapidinho, para a gente poder acompanhar lá como é que tá, aqui que o pessoal tá, vamos ver aqui como é que tá lá a situação no Instagram. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui como é que tá no Insta. Bom, vamos ver aqui os comentários enquanto isso do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook da difusora. O pessoal está falando aqui da vacina. A Carmen Lúcia, está chegando a conta-gotas a vacina. Infelizmente esse é o preço que a gente está pagando pela falta de planejamento, né? Isso, enfim, você já sabe, né? Marleide Barbosa Cardoso está dizendo que algumas cidades do Mato Grosso estavam pedindo ajuda porque o oxigênio estava terminando e poderia faltar. Tá vendo? A situação está complicada. Vera Coelho Lima, bom dia, que Deus nos proteja. Mariane Barbosa também está aqui com a gente. Larissa Flor, valeu. Cíntia Souza, bom dia. Jonathan Souza, bom dia. Antônio Aparecido Prates da Silva, bom dia, meu amigo, bom trabalho, Deus abençoe. É o Antônio Aparecido Prates. Maria José dos Santos, a mãe da Eide, um maravilhoso dia, um abraço para todos vocês aí, viu? Silvanesa Eloy Silva, Neuza Camilo, Nanda Carolina, Cristiane Ferrante, Bernadette Suim Claudino, Nelly Campos,
Adriana Cristina, Cleide da São José, Suzy Salmazo Catânio, Cláudia Neri, Carmen Lúcia, meu muito obrigado. Doutor Marcelo Cabrera também está sempre aqui acompanhando a gente, o meu muito obrigado. Bom, gente, a gente dá sequência aqui às informações, tem muita coisa para eu contar para vocês ainda hoje aqui no nosso Jornal Regional, mas a gente abre então com a informação a respeito do oxigênio, né? A gente falou aqui no início do programa e está bastante preocupante essa situação, porque foi divulgada aquela lista então do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, que coloca Olímpia entre as cidades do estado de São Paulo que estariam correndo o risco de desabastecimento de oxigênio. Essa lista ela foi divulgada numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, reportagem que foi publicada ontem. E a manchete da reportagem era a seguinte: São Paulo tem 54 cidades com estoque crítico de cilindros de oxigênio, diz Conselho de Secretários de Saúde. A reportagem cita que ao menos 54 municípios paulistas estavam ou estão em estado crítico de abastecimento de oxigênio medicinal. Como destaque, nós temos Bragança Paulista, Santos, Franco da Rocha, São Bernardo do Campo, Araçatuba, Rinópolis e vários outros municípios do estado de saúde que estariam aí com o risco de desabastecimento de oxigênio já nos próximos dias, no máximo em 15 dias daria para esse estoque e haveria dificuldade em comprar oxigênio, em encontrar. Segundo informações, o Conselho prepara um documento sobre as dificuldades que São Paulo está passando para encaminhar para o Ministério da Saúde. Ainda segundo o Conselho, em São Bernardo, tanques de oxigênio líquido estão sendo instalados em algumas UPAs para permitir o remanejamento de cilindros. O secretário estadual de Saúde, o Jean Gorenstein, ele admitiu na última quinta-feira que alguns municípios paulistas têm relatado sim o problema de falta de oxigênio. Então o próprio governo do estado de São Paulo admite, o secretário, o Jean Gorenstein, ele disse que em alguns municípios paulistas já há sim relatos aí de falta de oxigênios, né? É isso pelo menos o que o secretário estadual já admitiu. E segundo informações, São Paulo está com 91,5% de ocupação de UTI para Covid-19, média que é de 91,6% na Grande São Paulo. Ainda segundo essa reportagem que foi divulgada, em Araçatuba, a secretária de Saúde, Carmen Silvia Guariente, conta que o sistema entrou em colapso, mesmo após conseguir cilindros emprestados de clínicas, ambulatórios e até de pacientes de oxigenoterapia. Pessoas que têm oxigênio em casa estariam doando ou emprestando cilindros de oxigênio para a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba. Lá, a Secretaria Municipal de Saúde admite o problema, confirma que realmente está numa situação crítica, pedindo o cilindro emprestado para clínica particular, para quem tem, faz o tratamento de oxigenoterapia, tem cilindro de oxigênio em casa sobrando, reserva, estão fazendo esse remanejamento para a rede de saúde, porque com a dificuldade de conseguir vaga em UTI, pacientes graves estão ficando em pronto-socorro e isso demanda mais oxigênio que o habitual para este tipo de unidade. A secretária de Saúde de Araçatuba ainda explica que o município está prestes a abrir um espaço com novos leitos de enfermaria, o que está ameaçado pela falta de oxigênio. Segundo a secretária, se não tiver oxigênio, não adianta. Segundo ainda a Secretaria de Saúde de Araçatuba, não tem certeza, não há uma certeza de que a cidade garanta o abastecimento de acordo com a necessidade. Até mesmo a Santa Casa de Araçatuba, que tem um tanque de armazenamento pequeno para a demanda atual, está com dificuldade para manter o abastecimento, em parte porque a fornecedora vai até Cubatão buscar o material, embora haja opções mais próximas. Isso chega e tem que ir de novo buscar. A carreta mal chega e já tem que ir buscar de novo. Bragança Paulista também relata problemas, afirma estocar cilindros para evitar o desabastecimento. Além disso, também em Presidente Venceslau existe relatos de problema, Taquarituba. E aí
Rinópolis também, uma cidade com quase 10 mil habitantes, a 80 quilômetros de Araçatuba, informou à Frente Nacional de Prefeitos que só tem estoque para mais 20 dias. Mendonça, a 50 quilômetros de Rio Preto, que tem 5 mil moradores, diz que se o ritmo permanecer como está, dentro de um mês já não vai ter mais oxigênio. Então, várias cidades estão relatando essa falta de oxigênio. E aí foi feito um levantamento e foi divulgado uma lista ontem numa reportagem do jornal O Estado de São Paulo, com 54 cidades que teriam relatado estoque crítico de cilindros de oxigênio. Eu vou ler a lista completa, já vou adiantando que Olímpia está nessa lista. Nós procuramos a Secretaria de Saúde e a Secretaria diz que não é bem assim, mas Olímpia foi parar na lista, deve ter sido um mal entendido então. Vamos ler a lista completa e depois a gente vem com a resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Olímpia. As cidades, segundo o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, as cidades que relataram problemas com o abastecimento de oxigênio são Alto Alegre, Araçatuba, Auriflama, Bálsamo, Bebedouro, que atende Olímpia, Bertioga, Bragança Paulista, Brodowski, Caieiras, Catiguá, Dracena, Eldorado, Fernandópolis, Francisco Morato, Franco da Rocha, que eu já falei, General Salgado, Getulina, Guapiaçu, Guararapes, Ibirá, Iporanga, Iracemápolis, Itariri, Itirapina, Jandira, Jardinópolis, Junqueirópolis, Lourdes, Macaubal, Miracatu, Mongaguá, Iandeara, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova Granada, Olímpia, Panorama, Paranapanema, Piacatu, Pirapozinho, Pontal, Potirendaba, que fica aqui perto também, Rio Claro, Santa Albertina, Santa Gertrudes, Santos, Sete Barras, Severínia, Terra Roxa, Tupi Paulista, Urânia, Valentim Gentil, Viradouro e Votuporanga. Essas são as cidades apontadas pelo COSENS, Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, que estariam com estoque crítico de oxigênio. Um levantamento feito pela Frente Nacional de Prefeitos aponta que a escassez de oxigênio é relatada em 78 de 574 municípios brasileiros consultados. Então a situação realmente está bastante complicada, bastante crítica. Repito para vocês, eles citam Olímpia aí, e eu fui buscar uma resposta na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Olímpia para entender qual a gravidade desse problema, se há risco real de desabastecimento. Procurei a Santa Casa também, e tanto a Prefeitura, que é responsável pela UPA, que tem o suporte ventilatório, quanto a Santa Casa, ambas negaram o problema. A Secretaria de Saúde encaminhou para mim a seguinte nota, que eu vou ler agora para vocês aqui na íntegra. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde de Olímpia, esclarece que não procede a informação de que o município está em estado crítico de abastecimento de oxigênio medicinal. Apesar do consumo ter aumentado em até 3 vezes, o município ressalta que a quantidade de cilindros que possui tem sido suficiente para atender toda a demanda e que a reposição tem ocorrido com frequência, inclusive 2 vezes por dia, além de disponibilizar tanque de reserva na Santa Casa de Olímpia. Por fim, acrescenta que já entrou em contato com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, o COSENS, para corrigir a informação e segue trabalhando para garantir o atendimento a todos os olimpienses. Eu perguntei também para a Prefeitura sobre os insumos, os medicamentos que são utilizados para entubar pacientes sedativos. A Prefeitura disse que também possui estoques suficientes para as próximas semanas e vem adquirindo novos conforme a necessidade de reposição. A Santa Casa de Olímpia também afirma que a situação tanto dos insumos quanto do oxigênio está normal, há realmente um alto consumo. A própria Santa Casa disse que existe ali um tanque de oxigênio, então não necessitam dos cilindros, porque tem o tanque que fica ali de reserva, vem o caminhão, repõe. Então, a Prefeitura
e a Santa Casa tranquilizam os olimpenses, mesmo com o Olímpia constando nesse levantamento do COSENS. A prefeitura afirma que existe estoque suficiente aqui na cidade. Menos mal, mas isso não quer dizer que, gente, vamos aglomerar, vamos fazer festinha clandestina como se não houvesse amanhã, porque não adianta nada ter o oxigênio. Se não tem um respirador, se não tem um leito para você se tratar. E o Olímpia a gente está com 100% dos leitos ocupados, Bebedouro, situação crítica também, Barretos, Rio Preto, a situação continua crítica. Essa falta de oxigênio e de insumos para intubação, isso só viria para piorar a situação ainda mais. Mas o que não quer dizer que há motivo para comemoração. Eu sempre digo, a gente não está aqui dizendo que o mundo vai acabar, que é o fim do mundo, eu não sou o cavaleiro do apocalipse, jamais, eu estou aqui na torcida para que tudo isso passe logo. Mas o papel da imprensa é alertar, mais do que isso, né? É fazer as pessoas se conscientizarem também. A imprensa está aqui para isso, para relatar os fatos. Muita gente está dizendo, a imprensa está tocando terror. Me dá um frio na espinha quando eu ouço alguém dizer isso. Ninguém está tocando terror. Se a situação, se a realidade por si só aterroriza as pessoas, nós estamos aqui para transmitir a verdade. Claro que a gente tem que ter todo cuidado na hora de transmitir a verdade, porque a gente não quer instaurar um pânico na sociedade. Ninguém ganha nada com isso. Mas, infelizmente, a situação é crítica. Eu que transito aí pela região toda em busca de informações, eu sei quantas famílias eu já entrevistei. A gente vai para famosos, quantas e quantas pessoas conhecidas, personalidades se foram na última semana. É senador, é vereador, é cantor gospel. Temos agora o Paulo Gustavo, ator conhecido, está entubado. Então a imprensa não está tocando o terror. Ninguém está aqui querendo criar o pânico, porque eu particularmente não ganho nada com isso. Ver as pessoas amedrontadas. A gente não precisa fazer sensacionalismo para ter audiência. Nós estamos relatando o problema. E, infelizmente, a atual situação pela qual a gente está passando cria esse medo. Mas vocês vão preferir ficar sem saber o que está acontecendo, porque se não fosse a imprensa, ninguém saberia do vírus, ninguém saberia do que precisa fazer para se prevenir, para se cuidar, e com certeza a situação estaria muito pior. Quando os casos começaram aqui em Olímpia, quem informou? A imprensa. No mundo, a imprensa. Quem foi em busca de especialistas e fez com que esses especialistas fossem ouvidos e a população tivesse contato com esses especialistas para explicar como funciona o vírus? A imprensa. E ainda dizem que o nosso trabalho não vale nada, que o nosso trabalho não é essencial, que nós não valemos nada. Desvalorizam tanto a nossa profissão. Que a imprensa está tocando terror. Você viu ontem tal emissora, fez um terrorismo. Não é, ninguém está fazendo terrorismo, gente. A gente está relatando a verdade. É o que a gente está transmitindo para vocês, é a situação. Só acha que a gente está mentindo quem ainda não perdeu um ente querido por causa do vírus, quem ainda não viu a doença bater à sua porta, quem não teve um amigo, mesmo que distante, que ou se foi ou perdeu alguém para esse vírus maldito. Eu não aguento mais entrar nas redes sociais e todo dia começar a rolar o feed e ver pessoas se despedindo. É luto para cá, vai em paz para lá, é gente pedindo oração, é gente na fila aguardando leito em UTI pedindo oração para encontrar leito logo, e ainda tem gente que acha que somos nós que estamos plantando a semente do mal na sociedade, que tudo é culpa da imprensa, a imprensa que fechou o comércio, queríamos ter esse poder. Mas infelizmente tudo isso que a gente está vendo é fruto da imbecilidade humana, e a imprensa apenas relata o que está acontecendo. Repito, eu não assinei decreto nenhum mandando fechar nada. Se chegamos a esse ponto, é porque há um ano a gente está aqui avisando. Vai entrar em colapso, não vai aguentar, não vai dar. E a gente tem que cobrar mais leitos de UTI, tem. Só que não adianta, porque você abre 5 leitos. Só que uma pessoa infectada, ela pode ser responsável pela infecção de pelo menos 140 na cadeia de transmissão. O que adianta abrir 5, 10 leitos? Se para cada infectado a gente pode ter até 140. Se as pessoas não colocarem na cabeça que está na mão de cada um ajudar a resolver esse problema, a gente vai ficar patinando, vai ficar enxugando gelo. Abre 20 leitos, tem 30 esperando fila. E esses dias ontem eu estava comentando com a minha mãe em casa, eu não aguentei, eu abri o Facebook, tinha uns idiotas postando o seguinte: se morrem 2.000 pessoas por dia de Covid, como que ainda está faltando leito? Primeiro que demonstra a insensibilidade dessas pessoas diante
essas mortes. Como se a morte servisse para liberar leito. Uma falta de sensibilidade sem tamanho. E segunda, será que vocês não sabem fazer conta? Será que são burros? Acho que tem que usar esse termo para entender. Morrem 2.000 pessoas. Mas em cada município, Rio Preto, já chegou a ter 40 pessoas aguardando um leito em um único dia. Em Minas Gerais, tinha 300 pessoas esperando um leito. Essa semana que passou. O que adianta? Desocupa um leito, tem mais uns 50 aguardando, esperando, agonizando por um leito. Vocês não colocaram na cabeça que o vírus está sendo muito mais rápido do que o nosso sistema de saúde? E mesmo que a gente vivesse num país de primeiro mundo, ainda assim talvez a gente não conseguisse acompanhar a evolução do vírus, porque infelizmente essas pessoas idiotas que estão brincando com o problema estão sendo responsáveis por piorar ainda mais a situação. E quando eu falo pessoas idiotas, eu não estou me referindo a trabalhadores, não. Eu não estou me referindo a quem tem que sair de casa para trabalhar, que fique bem claro, porque parece que as pessoas estão burras, que não estão entendendo que o problema não está ali também. O problema está na festa clandestina, está em quem desrespeita as medidas sanitárias de prevenção para fazer birra, igual se fosse criança mimada. E depois esses mesmos idiotas vão em frente de junta militar pedir intervenção militar, pedir ditadura. Não aguentam um decreto de quarentena. Não aguentam ficar em casa 15 dias. Não aguentam restrições. E querem ainda pedir intervenção militar. Não conseguem segurar um decreto de calamidade pública. E pedem um AI-5. Idiotas. Então, nós estamos vivendo um colapso, independente se tem oxigênio ou não. E outra coisa que eu falei aqui, a gente está vendo que não adianta você ter um leito à sua disposição quando você precisar. Quantas e quantas pessoas estão morrendo em UTIs? Esse vírus está muito agressivo. Mais uma vez a gente pede, fique em casa, só saia quando necessário. E aqui eu não estou dizendo que o comerciante, o trabalhador essencial, quem está indo trabalhar, que está, embora também tenha o risco, mas aí você vai, toma todos os cuidados, usa máscaras, mantém o distanciamento social para garantir o pão de cada dia. Aí não é o problema. O problema está em festa clandestina, está em chácara, em voltinha à toa, em descumprir o decreto pelo simples prazer de dizer que é rebelde. São essas pessoas que são as criminosas. Porque, primeiro que eu não sei como o povo ainda consegue ter clima para festa. Sinceramente. Eu não sei como ainda conseguem ter clima para festejar, para beber, para celebrar o quê? Celebrar a marca de mais de 2.000 mortes por dia no país? Brindar a tragédia de tantas e tantas pessoas, porque só à minha volta quantas pessoas já perderam entes queridos? E ainda o medo de que a tragédia possa bater a nossa porta. Porque não acabou, não passou ainda. Estamos no olho do furacão. Custa ter um pouco de empatia, de respeito pelo próximo. E repito, quando eu falo fique em casa se puder. Eu não sou contra trabalhador, eu não sou contra quem tem que sair de casa para buscar o sustento, porque ontem também eu vi que o ano passado, pelo menos 30% dos brasileiros passaram fome. E isso é o vírus, é a pandemia, são as restrições. Mas a culpa é dos governantes? Só? Também, porque tinham que criar, junto à frente de combater o vírus, a questão sanitária, tinha que criar um outro comitê para olhar para a questão social, porque eles estão pouco se lixando também para a questão social. Então tem muito aí parcela de culpa das nossas autoridades. Tem. Mas também tem dessas pessoas que estão aí achando que quarentena, que ficar em casa, que não poder trabalhar é férias. O idiota está sem poder trabalhar, está correndo o risco de perder o emprego dele, porque o patrão não está podendo abrir a empresa por conta da pandemia, e o imbecil acha que está de férias, cata os amigos e vai para rancho aglomerar. E depois ainda reclama que, porque eu vou perder meu emprego, quem vai pagar minhas contas? Sossega em casa, tem hora que tem que, né? Eu sempre falei que eu nunca achei ruim da vereadora ter falado aquilo daquele jeito, só que dá vontade de falar aqui também. Porque eu acho que só assim para entender. Sossega em casa, um pouco, porque o mar não está para peixe não, meu amigo. A situação está bastante complicada, infelizmente. E as pessoas estão brincando com o perigo. E com isso a gente está tendo essa situação aí cada vez pior. E depois a culpa é da imprensa. A imprensa é que toca o terror. Agora 11h39.
Juliane Reis, bom dia, Kleber, amanheceu mais sensato do que nunca. Sua fala me representa, não tem mais o que dizer. Eu também gostaria de saber onde arrumam tantos motivos para festas, é muito desrespeito. Valdir Trinca, essa população é uma... Esses vagabundos parecem idiota, depois ficam aí pedindo oração, cambada de vagabundos. Marcelo Silvestre, bom dia. Vera Maciel, bom dia. Solange Pérez Santana, bom dia. Nelly Campos, bom dia. E todo o pessoal que está acompanhando a gente, talvez aqui ó, ainda vão fazer festa, vagabundos, estão falando para ficar em casa, fica em casa. É o pessoal que está aqui falando. Então assim, o comércio está pagando uma conta que não é dele, está sendo penalizado. Nesse momento, eu acho que abrir o comércio essa semana, se as pessoas não colaboram, é muito complicado. Eu já falei sobre isso, porque de cada 10 infectados, vamos colocar que 2 foram no comércio. Porque mesmo que tome todos os cuidados, ainda vai ter um ou outro que ainda vai contrair o vírus no comércio, porque sai de casa só para passear, só para olhar vitrine, e etc e tal. Se você está sem leito algum de UTI, 2 pessoas que deixam de se infectar no comércio já são talvez 2 vidas que você salve. Então, por isso que está tendo essa restrição no comércio. O problema são as festas clandestinas, todo mundo sabe. Mas já que saiu do controle, eles tentam controlar onde ainda conseguem, né? Então, assim, o Estado demonstrou toda a sua incompetência, a população demonstrou toda a sua falta de empatia, e, infelizmente, nós estamos num buraco sem fundo, num poço que ainda parece que o fundo ainda não chegou. Quando a gente acha que chegou, tem subsolo, tem porão, é complicado. Então a gente pede mais uma vez para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas respeitem a si próprias, respeitem umas às outras, porque a situação realmente está bastante complicada. Está preocupante, gente. Vamos continuar falando sobre esse assunto aqui, porque agora a gente fala sobre a pandemia, né? A atualização da pandemia aqui em Olímpia. Lembrando que os dados mais recentes são de sexta-feira, porque no final de semana não tem... A atualização, hoje tem, a gente tem até medo, né? Quando tem fim de semana assim, são dados de 3 dias juntos, aí a situação é complicada, porque de quinta para sexta, olha só o estrago de quinta para sexta. De quinta para sexta, a Olímpia confirmou mais 113 casos. Sabe o que é confirmar 113 casos em 24 horas? Foi o que ocorreu de quinta para sexta. E mais 5 mortes. Isso só de quinta para sexta. Repito, fim de semana não entrou para conta ainda, porque a divulgação vai ser feita hoje, 4 da tarde. Aqui em Olímpia é sempre no fim do dia. Das mortes foram 2 mulheres, uma de 49 e uma de 60. E vejam só como está diminuindo a faixa etária, como está sendo cada vez pessoas mais jovens. Uma de 49 e uma de 60. E 3 homens, um de 64, um de 67 e um de 69 anos. E mais 50 suspeitos. Por outro lado, mais 81 pessoas venceram a Covid-19 nesse mesmo período. Então, a conta ficou a seguinte: Olímpia já tem 5.839 casos confirmados, dos quais 5.359 estão curados, ou 91% do total. 133 morreram e 47 seguiam internados até o fim de semana, em hospitais de Olímpia e região, sendo 23 em UTI e 24 em enfermaria. O município aguarda ainda resultados de 276 suspeitos. É muita gente, muito complicado. Bom, a gente segue aqui com o nosso Jornal Regional para você, nos 1490 da sua difusora, a Rádio do Povo. Ainda falando sobre a pandemia, uma outra notícia que chegou aqui também, que nos traz bastante preocupação, é a situação do Hospital de Câncer, Hospital do Amor, lá de Barretos. A gente atualiza aqui para vocês todas as informações da nossa região, aqui no nosso Jornal Regional. E o Hospital de Amor de Barretos interrompeu atendimentos ambulatoriais e hospitalares. Pessoas tendo tratamento prejudicado por conta da pandemia. E as pessoas ainda acabam não tendo consciência de que chegou a hora de tentar barrar essa circulação do vírus, porque não dá mais, né, gente? O Hospital de Amor é uma instituição de referência no tratamento do câncer no país. Interrompeu os atendimentos ambulatoriais e hospitalares a partir de hoje em Barretos. A suspensão é uma medida de contenção da Covid-19 e tem validade ao menos até o dia 4 de abril. Isso quer dizer que se a situação não normalizar, dia 4 de abril ainda pode ser prorrogada.
Os atendimentos emergenciais, como cirurgias de urgência e continuidade nos tratamentos de radioterapia e quimioterapia, irão continuar. Além disso, o Hospital Infantil e a Unidade de Cuidados Paliativos vão continuar funcionando normalmente. O tratamento de medicina nuclear também será feito durante as semanas de paralisação. De acordo com o diretor clínico do hospital, Dr. Marcos Duarte, os pacientes que tiverem agendamentos neste período serão avisados. As consultas podem ser realizadas até por telemedicina, se depender aí da necessidade. Ele explica ainda que um dos motivos para a suspensão dos atendimentos é a falta de profissionais e de insumos, além do aumento de casos positivos do novo coronavírus dentro da unidade. De acordo com o médico, o Hospital de Amor está com falta de insumos para o tratamento de pacientes. Segundo o diretor, por conta da grande demanda, o valor dos insumos, como luvas e máscaras, aumentaram e o hospital não tem condições de adquirir esses insumos. A rede hospitalar de Barretos é administrada pela equipe do Hospital de Amor. De acordo com o diretor clínico, a taxa de ocupação das UTIs da ala Covid-19 está em 100% há 3 semanas. Só para lembrar, o Olímpia depende de lá, viu, gente? O Hospital Nossa Senhora de Barretos, também da rede do Hospital de Amor, tinha no começo da pandemia 8 leitos de UTI para tratamento de Covid-19. Atualmente, são 52 leitos para o tratamento de pacientes mais graves e todos estão ocupados. Viram só, como eu falei no começo, não adianta só ficar aumentando o número de leitos, se as pessoas não tiverem consciência, é cada um fazendo sua parte, se um lado só fizer, não adianta. Tinha 8 leitos para Covid 1 ano atrás. Hoje são 52, e mesmo assim ainda faltam leitos. Quantas vezes aumentou o número de leitos? E ainda assim a situação está complicada. Então, é uma situação triste, delicada, bastante complicada, e parece que a gente não está vendo uma luz no fim desse túnel. Uma situação realmente bastante complicada. Agora são 11 horas e 46 minutos, vamos rapidinho aqui então, para as nossas redes sociais, dá uma olhadinha no pessoal que está participando com a gente aqui, do nosso Jornal Regional. Lembrando que tem o nosso WhatsApp também para você poder participar, 3280-6603. Vamos interagir, vamos com o povo lá nas redes sociais, vamos lá. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, deixando aí o seu recado, a sua companhia, a sua audiência, né? Nos brindando com a sua audiência e também nos honrando com a sua participação, com o seu comentário. Bora para o nosso Facebook. A Vera Maciel está dizendo que da consulta nada resolvido. A gente está tentando aí. Hoje teve essa questão do oxigênio. Hoje foi uma manhã muito conturbada, até para a gente falar com a Secretaria de Comunicação. Mas amanhã a gente entra de sola nesse assunto, tá bom? Maria Zinete, claro, está aqui com a gente. Fabiana Carneiro também, bom dia. O Renato Basílio está dizendo o seguinte, ó, tem outro detalhe também, hein? Precisando realmente sair ou não, a maioria das pessoas está circulando na rua sem máscara. Aí não, né, gente? Aí eu não consigo entender. É o que eu falei, se fosse uma coisa que você pega, aí eu pego, eu morro e acabou. Aí você procurou. Mas alguma coisa que você pega, você não sente nem o sintoma de gripe, mas você passa para alguém que pode morrer por conta da sua irresponsabilidade. Porque se pegasse, quem está sem máscara pega, age no corpo dele, ele morre, me desculpe, é a seleção natural, eu chamaria isso de seleção natural. Procurou, achou, mas não é assim. Então, é uma injustiça isso, complicado. Renato Basílio aqui com a gente, então, meu muito obrigado. Valdir Trinca está dizendo que está falando para os festeiros, que não é geral. Beleza, Valdir, fica registrado aí. Neide Neves também está aqui com a gente, valeu, Neide. Meu muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. Agora faltam 12 minutos para o meio-dia. A gente segue aqui com o nosso Jornal Regional. Tem mais aqui uma participação, deixa eu ver aqui. Sandra Bersling, Ciceverínia, Guapiaçu, Catiguá não tem oxigênio, óbvio que vai sobrar para Olímpia, né? Então, a prefeitura desmente, não sei como Olímpia foi parar na lista. Mas a prefeitura disse que vai mandar um e-mail lá para o pessoal da Cosentes pedindo para desfazer o mal entendido. Vamos aguardar. Bom, e acabou de chegar aqui também, ó, balanço da fiscalização. A gente está falando sobre as pessoas que estão descumprindo as medidas de quarentena, né? Houve fiscalização novamente este fim de semana aqui em Olímpia. Foram 74 diligências e mais de 10 autos de infração
foram aplicados por irregularidades em estabelecimentos comerciais, consumo de bebida alcoólica em área pública e ainda pela realização de festas e eventos em residências e imóveis na área rural. O povo acha que na zona rural não tem Covid, nem lei, né? Além disso, desde o último sábado, os equipamentos de playground, de academia ao ar livre do bosque urbano e praças estão interditados para evitar aglomerações. O trabalho reforçado de fiscalização tem sido executado pela equipe de fiscais da Secretaria de Agricultura, Comércio e Indústria, em parceria com a Polícia Militar, os 3 guardas municipais e 2 cachorros, Vigilância Sanitária e Prodem. Somente no fim de semana, foram recebidas mais de 120 denúncias para averiguação, não só na cidade, como na área rural e também nos distritos. Lembrando o seguinte, se você tiver alguma denúncia a fazer, não é só final de semana, qualquer dia da semana, qualquer horário, você pode denunciar pelo WhatsApp. Anote aí o WhatsApp da fiscalização, 17 9 9606 8573. 99606-8573. Este é o contato para denúncia. Maria Matos está aqui com a gente. É difícil, mas Deus está no comando. Amém, amém. Muito bem. Falando em Deus, vamos falar agora aqui sobre as orações, mas antes das orações, vamos só mudar rapidinho aqui de assunto, porque nós temos também lá em Bebedouro, porque a Prefeitura de Bebedouro anunciou uma linha de crédito para empreendedores, até para pessoa física, lá em Bebedouro. É uma linha emergencial que libera recursos para capital de giro e pagamento em até 36 meses, com carência de até 180 dias para começar a pagar, ou seja, de 6 meses. A Prefeitura também vai alterar o vencimento de taxas e isentar de juros e multas. Será possível parcelar as contas de água pelo SAEB e transferir os vencimentos dos impostos municipais também. Por exemplo, lá em Bebedouro, a parcela de IPTU de abril pode ser paga em dezembro e as taxas de licença de maio poderão ser pagas em agosto. Então, a Prefeitura de Bebedouro criou uma linha de crédito emergencial com taxas de juro aí, algumas linhas têm juro de 0% ao mês, outras 0,35% ao mês. Então, para empreendedores, a Prefeitura de Bebedouro está disponibilizando essa linha de crédito, né? Você pode pegar de 200 a 5 mil reais. E tem algumas linhas que dá até 21 mil reais de crédito. Já o cidadão, ele pode mudar, alterar a data de vencimento dos tributos. Por exemplo, a parcela de IPTU de abril, você pode jogar para dezembro. Taxa de licença de funcionamento de agora, você pode jogar para maio. Então, ou melhor, para agosto, né? Era de maio, joga para agosto. É isso, né? Então, a Prefeitura de Bebedouro, não que seja o ideal, está longe de ser o ideal, mas pelo menos está se movendo, está fazendo alguma coisa. E é o que a gente vem cobrando aqui. Não dá para abrir o comércio, não dá para trabalhar. A gente entende a crise sanitária, mais do que ninguém, só que não dá simplesmente para falar também para o trabalhador, para o comerciante, fica em casa e não faz nada por essa pessoa. É essa a nossa briga. Eu também não sou negacionista, eu não acho que... pelo contrário, vocês ouviram o que eu falei agora há pouco, seria muita incoerência da minha parte. Mas se chegamos a um ponto em que não dá para abrir o comércio, que não dá para as pessoas trabalharem, o Estado é responsável por isso também. E o Estado, quando eu digo, não é o Estado como ente federativo, e sim como poder público. Seja o município, seja o governo do Estado ou o governo federal. Eles têm que criar meios de indenizar, vamos dizer assim, esse empreendedor, esse trabalhador que está impedido de ganhar dinheiro, que quer trabalhar, trabalhou a vida toda por uma situação atípica, está impedido de trabalhar e está jogado às traças. Isso fere também o princípio da dignidade humana. Então cabe aos governantes começarem a fazer isso, olhar para esse lado. É o que eu venho dizendo há muito tempo aqui, cobrando das autoridades. Se não dá para abrir o comércio, tudo bem, ninguém vai querer que abra o comércio para todo mundo ir lá, se contaminar, se for o caso, ficar sem UTI, morrer. Tudo bem, não dá, não dá. Fazer o quê? Coisas da vida. Mas simplesmente, ó, fica em casa, assina o decreto e depois a gente vê o teu lado, aí não. Tem que ir com uma frente, foi o que eu disse no início, uma frente tem que combater a pandemia, outra frente tem que olhar para o social, tem que olhar para a economia e ao mesmo tempo
Porque a fome, o desespero também matam. Tem muitos comerciantes já tentando tirar a vida ou tirando a vida por aí para esse Brasil afora. Então, o que eu sou contra é essa postura das autoridades de simplesmente mandar o cidadão ficar em casa, não dar um socorro, linha de crédito do governo do estado até agora não chegou para quem precisa, dono de bar e restaurante está reclamando que não está tendo acesso a essas linhas de crédito, então alguma coisa está errada. E aí os municípios também podem se mexer, podem fazer alguma coisa, como o Bebedouro fez, mudou a data de vencimento de IPTU, tirou multa, tirou juro. Dá para fazer, cada um ali no seu quadrado, fazendo a sua parte para ajudar esse povo também. Porque a economia a gente vê depois, mas quando vira uma bola de neve. Você não consegue ressuscitar a economia, aí a pandemia de coronavírus acaba, mas a gente vai ter um país quebrado, cheio de pessoas famintas, e um Estado que não vai dar conta de cuidar dessas pessoas. É mais fácil você incentivar a iniciativa privada, para que depois continue gerando emprego, para que a gente possa ter um fôlego lá para frente, pensando nos dois lados. Saúde e economia andam juntas. As pessoas estão achando que uma é o oposto da outra, quando não é, quando andam juntas. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos da nossa Constituição, porque sem ele você não consegue usufruir dos outros direitos. Mas nós temos ligado a ele o princípio da dignidade humana, que é você viver, mas viver com dignidade. E isso vem de ter um emprego, de ter uma condição de vida, uma oportunidade. Então, simplesmente a gente está vendo decreto em cima de decreto mandando fechar e ninguém olhando para o social. Bebedouro, tarde, começou a acordar. Repito, está longe de ser o ideal, mas perto do que outras prefeituras estão fazendo, já é um bom começo. E fica a dica para a Prefeitura de Olímpia, começar a fazer alguma coisa nesse sentido também. Porque se deixar para mais para frente, vai chegar no momento que vai embora o boi com a corda e ninguém consegue pegar mais. Agora 4 minutos para o meio-dia, esse é o nosso Jornal Regional no ar para você, aqui nos 1490 da sua difusora. Para finalizar, agora sim, a gente fala sobre as orações, né? Porque é outro assunto que traz um pouco de esperança para a gente aqui, um pouco de esperança para os nossos dias, né? Várias religiões, isso que é muito importante, não é uma religião sozinha que está fazendo isso, são várias religiões. O pessoal está aí fazendo orações em frente à Santa Casa aqui de Olímpia, vigílias. Não, pessoal, vamos mudar aqui as imagens, não sei porque ficou o oxigênio. Tira o oxigênio daí, produção. Isso, são as orações. Agora é hora das orações. A paróquia São José realizou esse fim de semana, foram 24 horas, né, para o Senhor, em frente à Santa Casa aqui de Olímpia. Houve um rodízio, alguns casais, algumas famílias ficaram em vigília em frente à Santa Casa, o restante ficou em casa fazendo a sua oração de casa mesmo. Então era só um casal, uma família embaixo dessa tenda, e aí o restante dos fiéis da paróquia, eles ficavam fazendo as orações de casa mesmo, né? São a ação da paróquia São José, 24 horas para o Senhor, da igreja de São José aqui de Olímpia. A gente percebe até, quem está vendo as imagens pelas redes sociais, alguns profissionais da saúde foram ali fora, participaram também. Essa é uma das famílias, né? Um dos casais ali que ficou durante um tempo, era um casal por hora, se eu não me engano, e aí ficaram fazendo rodízio durante 24 horas, fazendo orações. E aí a paróquia de Nossa Senhora Aparecida também fez ali uma passeata com o Santíssimo, passou em frente à Santa Casa também, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente teve registro também de várias outras denominações religiosas, isso que é importante, né? Todo mundo unido em busca de um ideal em comum, que é a bênção para a nossa cidade, a cura, não só para a nossa cidade, mas para todo o país. Então achei interessante a gente mostrar aqui o que essas igrejas estão fazendo. A gente percebe mantendo ali uma distância entre uma pessoa e outra, né? Se você não se sente à vontade, a gente nem acha que seja o ideal ficar indo lá na frente mesmo, deixa esse grupo que já está lá, mas que você faça a sua oração da sua casa também, ou, né, para aquilo que você acredita, né? A gente não tem só que forçar as pessoas a olharem o mundo do nosso ângulo, né? Mas todo mundo aí fazendo a sua oração, a sua prece, direcionando para aquilo que acredita, para que a gente possa sair logo dessa. Então fica aí o registro que nos últimos dias a gente tem notado aí um grande número de pessoas fazendo as suas orações, clamando aí pela saúde da nossa cidade. Bom,
Voltando aqui então para mim, volta aqui, tá aí as imagens bonitas aí da Santa Casa, volta aqui para mim, porque tem muita gente falando aqui, comentando com a gente, participando do nosso Jornal Regional aqui. Eu tô vendo o pessoal reclamando que tá faltando fiscal lá em Ribeira, que não viu fiscal em Ribeira esse fim de semana não. Tem gente falando que lá em Severino o povo também não tá obedecendo a Gláucia Celaro, e infelizmente é uma situação bastante complicada, viu? Faltando 1 para o meio-dia, tem que ir embora, gente. Deu o horário, vem aí o Nossa Área pela Rede Bandeirantes aqui na Difusora. Quem está pelas redes sociais, a gente se despede por aqui. Pessoal do meu Instagram, meu muito obrigado. Vamos tentar ajustar para eu poder interagir com o pessoal do Insta também. Um forte abraço, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim. E a gente se fala aqui na Difusora a partir de amanhã, às 8 da manhã, com o show da manhã, e a partir do meio-dia com o Jornal Regional. Tá certo? Um forte abraço a todos. Fui. Vem aí a Rede Bandeirantes e o nosso jornal aí, nossa área, na verdade. Tchau, gente. Fui. Fiquem todos com